Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Podeis sentar em nome de Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, amém? Daqui de cima é muito mais oponente do que aí embaixo. Tem mais de 5 anos que eu não ministro aqui, amém, pastor? Eu estive um tempo fora, congregando, estou voltando, inclusive é uma oportunidade para me esclarecer algumas coisas, amém? E primeiro delas é que eu não sou pastor ainda. Eu congregava no ministério que eu era copastor, o qual aqui eu era evangelista. Então, devido a ser copastor, lá eles chamam como pastores. Mas eu ainda não recebi essa consagração de Deus. Amém? Não é que isso não vai fazer diferença. Porque para Deus você não precisa de patente nem título. Amém? Apenas você ter um pouquinho de disposição, boa vontade, o Espírito Santo de Deus, a obra de Deus é manifesta. Amém? E quando eu vejo que Cristo nos falou que nós viemos aqui para fazer obras maiores do que Ele, é isso que eu entendo, que Deus nos tira lá de fora, amém? Nos traz para a tua obra, nós cheios de defeitos, nós cheios de pecados impuros, mas assim mesmo, através de nós, Deus se manifesta a tua glória, amém? É um exemplo simples, mas Cristo, sendo Deus, veio aqui na terra e manifestou a sua glória, mas Ele era Deus. O mais interessante nisso é que nós, amém, somos seres humanos, nós não somos Deus. Ainda assim, Deus nos usa pela tua graça, pela tua misericórdia. E nessa noite eu quero ministrar aqui, há tanta coisa para ser dita, para ser falada, para ser ministrada, é algo que realmente precisamos sempre ouvir, e ouvimos diariamente quando nós viemos na igreja. Mas eu quero falar um pouco de quem somos diante de Deus, quem temos sido, qual que é a nossa identidade, Geralmente eu falo algo sobre propósito, sobre quando nós ouvimos aquilo algo, Deus tem um plano na sua vida, isso daí geralmente é como jargão religioso, mas realmente Deus tem um plano na nossa vida, amém? Nós que no decorrer do caminho, na vida, assim, nós crescemos, eu digo que nós crescemos debaixo de pressão, porque quando você está crescendo, nossos pais dizem, você tem que estudar, aí você cresce, você tem que trabalhar, você tem que casar, tem que ter uma família, você tem que sustentar essa família, amém? E disso diante nós vamos crescendo e vai acontecendo algumas coisas na nossa vida, que nós não nascemos com ela, amém? Geralmente eu chamo isso de fraqueza, geralmente eu chamo isso de alguns costumes, de algumas carências, que geralmente nós não nascemos com ela, e no devido do decorrer da nossa vida, nós vamos adquirindo, amém? Eu te dou um exemplo mais certo, igual as pessoas que se libertaram de vício. Jesus me libertou, amém. Mas não era para ela ter sido viciada um dia. Não era isso o propósito dela. Mas no decorrer da sua vida, devido às distrações, certo? Devido às nossas fraquezas em si, às nossas impurezas, muitas delas manias, fantasias, costumes, nós vamos adquirindo. E isso nos vai distanciando de Deus. Queria convidar você a abrir a Bíblia em João capítulo 16, amém? Apenas nos versículos... João capítulo 16, versículo 32. João capítulo 16, versículo 32, diz assim: Eis que vem a hora e já é chegada. Eis que serei dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? Somente esse versículo, poder fechar sua Bíblia, amém? Eu estudando essa palavra em João capítulo 16, o que eu acho mais interessante é Jesus Cristo diante dos seus discípulos. A palavra de Deus fala que o Senhor chamou os discípulos e durante 3 anos eles estavam com Jesus Cristo diariamente. E o interessante disso é que eles viram os milagres de Cristo a cada dia. Jesus curou, Jesus fazia vários tipos de milagre, Jesus restaurou, Jesus multiplicou os pães e peixe, e a cada dia Jesus fazia uma obra. E aquilo é muito novo para eles. Você vê, se para nós ainda entendemos que quando Cristo chega na vida de uma pessoa, algo é mudado, algo é transformado, naquela época, imagina para eles. Hoje nós temos mais informação, Quando a gente falamos de obras maiores do que Cristo, tem gente que pensa que é a internet, amém? A verdade é essa, não, é muito mais do que isso, E naquela época, eles andando com Cristo, vendo os milagres de Cristo, e quando a gente lê a Bíblia, começa a estudar a profundo delas, é interessante que Jesus Cristo falava em parábolas. Jesus Cristo falava algo que para eles sempre era novo. E quando Jesus chega, sempre algo acontece nas nossas vidas.
Não tem sentido você conhecer a Deus, né, buscar o Senhor e não ter nascido de novo. Isso nos mostra que não temos um encontro real e verdadeiro ainda com Cristo. Porque querendo ou não, nós somos fruto do nosso testemunho. Amém? Você é, né, a pessoa que você vive. Querendo ou não, você é uma referência. Por mais que você diga, eu não quero ser referência para ninguém, a referência é Cristo, mas somos sim referência. Quer seja boa, quer seja ruim. Pelo menos pelos nossos da nossa casa. Amém? Então a maneira de nós comportar, de nós vivermos, nós levarmos o Evangelho, nos mostra quem nós somos, como é a nossa oração. A nossa oração é interessante, que ela é reveladora, mostra quem somos diante de Deus, a maneira do que eu oro, do que eu peço diante de Deus. E muitas das vezes, né, nós temos que deixar aquele livrinho de pedidos diante de Deus e temos que aprender, né, ser mais adoradores. Começar a conversar, ter relacionamento com Deus. Perguntar a Deus, quem eu tenho sido diante do Senhor? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que o Senhor precisa acrescentar na minha vida? Quem tenho sido uma pessoa? Se o Senhor voltar hoje, será que eu subirei? Nos importar mais com a nossa salvação. Amém? Estamos muito ligados nesse mundo, em coisas materiais. Sim, temos que ter, temos que correr atrás, sim. Mas o mais importante na minha vida, na sua, que nós temos que entender, que Jesus Cristo está voltando. Amém? E Ele pode voltar para mim ou para você, pode ser essa noite. Independente que Ele não volte para a sua igreja. Amém? E nós temos que entender que nós temos que prestar conta de tudo que falamos, de tudo que nós fazemos. Amém? É muito fácil ser cristão dentro da igreja. Amém? Ministrar a palavra de Deus, falar de Cristo é muito bom. Falar de Deus é até fácil. Por quê? Porque Cristo é simples. Deus é simples. Né? Mas nos queremos conhecer, tem que ser o dia a dia. Eu sempre digo que geralmente, né, assim, o Helder é mais amigo meu, mas quem me conhecer, você tem que perguntar para minha esposa quem eu sou dentro da minha casa. Quem eu sou diante da minha família. Porque isso nos mostra. Então, geralmente, irmãos, aqueles discípulos ali, eles andando com Cristo, tudo era muito novo ali para eles, e Jesus Cristo sempre falou ali no capítulo 16 de João, em tempo me vereis, depois me verás novamente, e eles ficavam meio perdidos em essas situações. E o interessante disso tudo, que Deus a cada dia, em seus milagres, Deus sempre falava para eles, eu vou morrer, e eles ali sempre milagres, e na verdade Jesus Cristo morre, e a palavra de Deus diz, que acabamos de ler, que todos ficaram dispersos. Amém? Jesus Cristo morreu, um foi para um lado, outro foi para o outro. Pedro começou ali a ficar ali olhando ainda, começou a ficar observando ainda, né? Porque ele tinha de negar Jesus Cristo. Eu creio que Deus tinha algo na vida dele a ser tratado, com seu ego, com seu eu ainda, né? O qual ele negou a Cristo. Amém? Mas eles esperavam algo de Deus maior. E é interessante que Deus sempre falou que ressuscitaria no terceiro dia, e eles andando com Jesus Cristo, eles não tiveram essa percepção que Cristo voltaria. É tão interessante que Jesus Cristo, quando ele morreu, ele ressuscitou o terceiro dia. A Bíblia fala que Jesus apareceu para Maria Madalena e para Maria, mãe de Tiago ali, né, e fala, por que procuras o vivo entre os mortos? E eles ali se alegraram, e elas chegaram nos discípulos ali, né, independente de Judas Iscariotes ali, né, e no caso de Tomé, que nós não sabíamos o que estava fazendo também, mas ali o restante estavam ali, e eles não acreditaram. Pedro teve que ir lá no sepulcro e dizer, realmente, a pedra foi removida. Você está entendendo? E aí a Bíblia fala que um pouco mais adiante, os discípulos lá, que chama no caso Cleópatas, 2 discípulos, eles estavam caminhando, indo para aldeias, em sentido de Amaús ali, saindo de Jerusalém, e a Bíblia fala que eles caminhando, falando sobre Jesus, né? Eles dois conversando, e Jesus chega para eles, e fala, e aí, o que vocês estão falando? E eles disseram, não, você não está sabendo que Jesus Cristo morreu? Você está entendendo? Que nós pensamos que ele morreu, que ele ia salvar Israel. E Jesus Cristo chama eles de inércio. E eles ali com os olhos tampados, não reconheceram Cristo. E a Bíblia diz que no decorrer do caminho, Jesus Cristo começou a citar escrituras para eles. Começou sobre Moisés. E falou, você não sabia que era dito, que era preciso, amém? Que o Filho do Homem morresse para que houvesse salvação, para que houvesse arrependimento, para que houvesse mudança. Né? E a Bíblia diz que no decorrer do caminho, quando chegou no final da jornada, Jesus Cristo fez sentido de ir embora. Ele falou, não, fica conosco. Amém? E Jesus Cristo falou que no partir do pão, eles reconheceram Jesus Cristo, e Jesus Cristo desapareceu. Essa palavra nos mostra o tão que é interessante, por mais que nós andamos com Jesus, nós temos que ter percepção, se temos vivido com Jesus. Amém? Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver com Cristo. Amém? A palavra de Deus fala que os olhos deles estavam tampados, a ponto de não conhecer. Por mais que um deles disseram, nossa, enquanto ele falava, meu coração ardia. Amém?
Então por quê? Porque é assim quando Deus faz. E é comigo assim e é comigo com você. Será que nós temos entendido o propósito de Deus nas nossas vidas? Será que não estamos bastantes, tão assim, o dia a dia, o comodismo, no caso a nossa zona de conforto, nos faz isso. Amém? Vamos esperar no Senhor, vamos esperar e passando o ano, nós somos os mesmos. Não há mudança, não há transformação, não há avivamento. Isso cabe de mim, de você, amém, irmãos? Isso tem que nascer dentro de nós. E é interessante que passar disso tudo, nós vemos ali, em relação aos discípulos, Jesus Cristo teve que ficar aparecendo 40 dias para eles, depois que ele morreu. Confirmando as coisas que Cristo falou nos seus corações. E o que mais interessante nos chama de atenção, Jesus fala, Mateus capítulo 28, que Jesus disse para eles, indo embora depois de 40 dias, no monte, a mim me foi dada toda a autoridade, assim na terra como nos céus. Ide, porém, fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que você possa guardar tudo aquilo que foi dito. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E a Bíblia fala que depois de um tempo, Deus teve que mandar mais 2 anjos para eles começar a fazer a obra de Deus, para eles acordarem. Amém? E eu digo para você e para mim, o que precisamos acordar ainda? O que mais Deus tem que fazer por mim e por você? Morrer de novo na cruz? Ele já fez tudo. Amém? Deus já manifestou a glória dele. Deus tem feito a cada dia na minha vida e na sua. Tem pessoas que dizem, mas não há milagres igual antigamente. Sempre existe um milagre. Do fato de você estar aqui, é um milagre. Amém? Diariamente nós vivemos milagre. E às vezes nós que somos ingratos, nós que estamos despercebidos, dispersos, e não estamos atentando com a obra de Deus na nossa vida. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando a cada dia. Amém? E nós nos perguntando o que nós precisamos hoje para ser fiéis diante de Deus. Abra sua Bíblia comigo, em Crônicas, por favor. 2 Crônicas, capítulo 19. Eu quero ler apenas 2 versículos de algo que eu achei muito interessante na Bíblia. E eu quero compartilhar com você. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7 e versículo 9. A igreja encontrou? Amém? Diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Ai, cuidado e fazei, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Versículo 9. Deus lhe ordem, dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Amém? Poder fechar sua Bíblia? O que eu acho interessante em Cristo é isso. O que Deus quer de nós? Fidelidade, irmãos, obediência, sinceridade. Amém? Isso já é um bom começo para que possamos crescer. A Bíblia fala em Lucas que Jesus crescia em graça, conhecimento e estatura. E às vezes nós estamos anos na igreja, estamos estagnados no nosso nível espiritual. Somos os mesmos. Eu digo que cada palavra dita, ministrada, do jeito que você recebe ela, Deus trabalha. Eu acredito que Deus trabalha conforme a motivação do nosso coração. Amém? Com a força do nosso coração. Eu sempre digo que se você tem muita sede, você bebe mais de um copo de água. Se você tem pouca sede, você bebe pouca água. Amém? Mas eu sempre digo que você recebe aquilo que você tem sede. Eu sei que Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. Amém? Que quanto você mais busca, mais você recebe dele. E a cada dia Deus tem nos mostrado isso. Quando nós falamos que Deus sempre tem o melhor na nossa vida, é porque ele tem o melhor. Sempre tem o melhor para mim e para você. E nós precisamos buscar isso. Por mais que nós estamos trilhando com Cristo, nós temos que entender quem é Deus na nossa vida. Que o mais interessante na Bíblia, falando de discípulo, nós lemos, ouvimos sempre, eu digo que é um clássico da Bíblia, o cego de Jericó, Mateus capítulo 28, porque mas é uma palavra tremenda. A Bíblia diz que fala que aquele cego, por mais que nós conhecemos, quero te passar uma visão da maneira que Deus me mostrou. Por mais que aqueles cegos estavam ali gritando, Jesus Cristo passando com aquela multidão, e aquele cego ali, Bartimeu, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por mais que ele gritava, as pessoas mandavam ele calar a boca. E Jesus Cristo falou, traga ele a mim. E é interessante que quando ele vai a Cristo, Jesus já sabia o que ele queria. E nós temos que ser assim. Será que sabemos o que queremos diante de Deus na nossa caminhada cristã? Para que não nos tornarmos religiosos, ou levarmos essa palavra de crentes e não de cristão, de verdadeiros adoradores, de pessoas realmente que possam fazer a diferença, não apenas só na nossa igreja, não apenas na nossa casa, mas por onde passamos. É interessante que Jesus Cristo passou ali,
para ouvir aquele cego. E é o que é interessante, se fosse nós hoje diante de Deus, muitos de nós, devido às nossas emoções, devido aos nossos problemas de vida, nós poderia ter pedido, ele poderia ter feito outro pedido diante de Deus. Ele podia ter chegado e falado: Deus, ó, tem uma muleta aí, de titânio aí, nova, modelo 2017 aí, eu queria ela. Ou sei lá, me dá um cão-guia aí, para me ajudar no dia a dia aí. Mas é interessante que ele perguntou para o Senhor falou: o que queres que eu te faça? Ele falou: que eu torne a ver. Amém? Jesus Cristo fala para ele: sua fé te salvou. Mas o mais interessante que Cristo nos mostra nessa palavra, que Cristo fala: os discípulos aqui, essa multidão aqui, e um cego me enxergou. Amém? Um cego viu o poder na minha vida, que eu posso fazer na vida de um homem. E assim, irmãos, nós temos ouvido muito de Deus. Nós precisamos receber mais, viver mais de Deus. Amém? Precisamos vir para a igreja. Eu sei do fato que você está aqui, você está no caminho certo, você sabe o que você quer para a sua vida. Amém? Mas que isso não seja apenas num domingo, ou seja, apenas mais num dia. Isso tem que ser diariamente. Isso tem que ser cotidianamente. Vida com Deus é assim. E a vida, devido a essas circunstâncias que nós passamos, de aflições, de luta, de distrações, ela vai nos afastando um pouco de Deus. Amém? Essas distrações vai nos levando distante de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós se encontramos às vezes perdido dentro da igreja. Amém? Nós sabemos, viemos na igreja mais um domingo, mas eu quero dizer que Deus tem muito mais para mim e para você. Eu sempre digo que Cristo, ele é como a cereja do bolo. Você pensa que conhece, ele vai lá, traz uma palavra nova, ele vai lá, traz um avivamento novo, ele vai lá, usa uma pessoa para falar com você de uma maneira diferente. Amém? Para que nos tornamos pessoas melhores. Amém? Para que possamos ser e cumprir o propósito, o chamado de Deus nas nossas vidas. Então nessa noite, irmãos, que nós não possamos ser como os discípulos foi. Por mais que eles não sabiam, mas eles estavam ali. Eles largaram tudo para viver com Cristo, para seguir Cristo. A vida que eles tinham ali, eles tinham a vida, mas a partir do momento que eles estavam com Cristo, eles largaram tudo para trás para viver Cristo. Por mais que eu e você somos discípulos, somos chamados, somos seguidores, nós temos que nos entender mais. Para me entender Deus, eu tenho que procurarmente me entender quem eu sou, certo? Não tem nada pior do que uma pessoa estar perdida no meio do caminho, não saber sem direção, sem rumo. E muitas das vezes nos encontramos assim: ah, tá bom, vai melhorar, vai mudar sim, mas eu preciso fazer muito mais do que eu tenho feito. Amém? Eu preciso ter essa consciência. Queremos receber sempre o melhor, comer de melhor, né? Mas assim, precisamos melhorar. Não adianta nós ficar cultivando coisas que não são de Deus na nossa vida. Eu falo uma coisa, que pecado geralmente ele cresce. Amém? Geralmente ele não para. Eu digo que geralmente nós vamos cultivando, igual exemplo. Nós faz uma mentirinha ali, depois a mentira cresce, depois você tem que contar uma mentira para encobrir a verdade. Quando você vê, você está acreditando na própria mentira, o pecado cresce. Amém? Se nós hoje não corrompemos nosso senso de justiça, daqui um dia sua vida está tudo bagunçada e você mais não sabe o que é certo e o que é errado na sua vida. Tudo se torna normal. Amém? E quando se tudo torna normal na nossa vida, irmãos, é um sinal, irmão, que nós não estamos centralizados, aprumados diante do Senhor. E que Cristo quer isso de mim e de você hoje. Que possamos entender o chamado, o propósito. Porque eu estou aqui. Amém? Porque eu vim para algo bom, irmãos. No dia que Deus não tiver nada comigo, com você, você pode ter certeza, nós não vamos fazer hora extra nessa terra, amém? Então valorize a vida, valorize a oportunidade que Deus tem te dado, o chamado, a sua família, amém? Valorize tudo aquilo que Deus tem te entregado, os dons, amém? O seu chamado, a oportunidade de estar aqui na igreja, no ministério, buscando ao Senhor, fazendo a obra de Deus. Então temos o ano começando, então assim, mas primeiro, para que isso aconteça, amém? Temos que ter sempre conserto na nossa vida. Sempre algo para ser mudado. Sempre algo para ser melhorado na nossa vida. Sempre há. Amém? Mas para que isso possa acontecer, eu tenho que buscar mais do Senhor. Eu tenho que ler mais na palavra. Eu tenho que orar mais. Amém? Diariamente. Então, que você possa, amém? Guardar essa palavra com amor, com alegria, com todo carinho aí dentro do seu coração. Mas sempre, irmãos, valorize a morte de Cristo lá na cruz por você. Amém? Valoriza isso. Foi pago com preço de sangue. Amém? E foi muito caro. Por mais que nós sabemos que nunca nós vamos pagar o que Cristo fez por nós. Mas que você possa ter um pouco mais de gratidão pelo que Deus tem feito pela sua vida. E ainda pelo que Ele vai fazer ainda. Recebemos tantas coisas de Deus. Temos recebido aí no decorrer dos anos.
né? Então vamos ser gratos a Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Eu profetizo toda sorte de bênção de Deus na sua vida, no seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Que você faça isso. Amém? Que não estejamos dispersos, separados, distantes do Senhor. Mas que qual que é o propósito de Deus? A juntar novamente, trazer de volta. Amém? Te dar o primeiro amor. Aquele que nós tínhamos, né? Quando eu voltei para a igreja aqui, estou um pouco mais de um mês na igreja, mas assim, eu tenho pedido a Deus o primeiro amor, e Deus tem me dado a alegria de vir para a igreja. Melhor coisa que tem é você ir para a igreja e falar: Senhor, eu recebi. Amém? Então faça isso sempre. Busque o Senhor, porque o Senhor tem mais para te entregar. O Senhor tem mais para te mostrar, para te revelar. Amém? E que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.